Olá, meu querido, olá, minha querida, bem-vinda aqui ao nosso canal do Ministério Ágios. E hoje nós estamos aqui para apresentar o programa A Bíblia Responde, para esclarecer uma dúvida de um seguidor nosso, daqui da página do nosso ministério, que inclusive é conterrâneo nosso aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, um irmão, certo, de Natal, Rio Grande do Norte, nos fez uma indagação na nossa página do Facebook do Ministério Ágios, e nós estamos aqui com a Bíblia para esclarecer a dúvida desse irmão. Aproveitando aí, queremos mandar um abraço para os nossos irmãos que estão curtindo a nossa página no Facebook e também que estão nos assistindo no nosso canal do YouTube, aos nossos amados irmãos e amigos aqui de Natal, no Rio Grande do Norte, o nosso abraço aos nossos conterrâneos. E também queremos estender o nosso abraço, o nosso carinho para todos aqueles seguidores, tanto da página, tanto do nosso canal, aqueles que têm visitado os nossos blogs em todas as localidades do Brasil e também nos demais países aí de língua portuguesa que estão curtindo a nossa página. Amém? A pergunta do nosso irmão aqui de Natal do Rio Grande do Norte é a seguinte, a pergunta que ele fez para nós: não podemos julgar as pessoas em nenhuma circunstância? Essa foi a pergunta do nosso irmão. Boa pergunta. Ele nos indaga, né? E aí, não podemos julgar as pessoas em nenhuma circunstância? Antes de mais nada, meus amados, da gente entrar aqui na Bíblia, né? Porque é a Bíblia quem vai nos responder isso hoje. Eu gostaria de esclarecer o conceito de julgar. Mas o que é julgar? Julgar é o ato de você realizar uma valorização de um determinado fato ou de determinada circunstância e a partir dessa valorização você tomar uma atitude a respeito desse fato ou dessa circunstância. Então o ato de julgar, ele está, dentro desse ato de julgar, melhor dizendo, está implícito duas ações, que é exercer uma valorização sobre algo, sobre um fato, sobre um momento e, em consequência, né, dessa valorização, você tomar uma atitude diante desse juízo de valor que você exerceu sobre determinada circunstância. Então, dentro de julgar, existem duas ações, que é exercer juízo de valor e tomar uma atitude diante dessa valorização, certo? Mas vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer acerca da indagação do nosso irmão. Vamos dar uma lidinha em Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Olha só, Jesus começa aqui dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. E aí você pode agora estar se perguntando: então nós não podemos julgar? Mas a pergunta do irmão é: não podemos julgar em nenhuma circunstância? Olha a diferença. Jesus estava dizendo aqui, nos advertendo quanto a essa questão do julgamento. Nós devemos que ter muito cuidado com isso, para não cairmos na chamada hipocrisia. Porque quando Jesus estava aqui advertindo as pessoas quanto à questão do julgamento, ele estava se referindo a um grupo de pessoas que estavam acostumadas a julgar o seu semelhante e elas tinham falhas tão semelhantes às das pessoas às quais elas estavam julgando, e talvez até piores, falhas até piores do que elas. Então Jesus estava dizendo assim: cuidado, porque se vocês não tiverem com a vida reta, com a vida santa, se não tiverem andando em retidão, se não tiverem a mesma falha, cuidado, porque se vocês estiverem julgando com as falhas semelhantes ou piores, vocês também vão ser julgados da mesma maneira. Então Jesus estava aqui condenando os hipócritas, condenando aquelas pessoas que pregam aquilo que não vivem, que falam aquilo que a sua vida não transparece. Então Jesus estava dizendo assim: olha, tenham cuidado com esse tipo de atitude,
condenando aqui a hipocrisia. Jesus não estava dizendo que não podemos julgar em nenhuma circunstância. Não era isso que Jesus estava dizendo. Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Olha aí aqui mais uma vez Jesus dizendo, olha, antes de estar reparando a sujeira no olho do outro, vê a que está no teu. Antes de você estar olhando a sujeira na vida do outro, vê a sujeira que está na tua vida. Então devemos ter muito cuidado, meus amados, porque nós somos muito rápidos em criticar e julgar e muitas vezes nós caímos na hipocrisia. Estamos cometendo as mesmas falhas ou lá na frente vamos cometer, porque nós somos seres humanos fracos, sujeitos às mesmas paixões. Somos pecadores. A Bíblia diz que não há homem que não peque. Então, Jesus estava aqui advertendo e condenando a hipocrisia. E não dizendo que não devemos julgar em circunstância nenhuma. Mas aí agora você pode me perguntar, irmã, e há alguma circunstância em que eu posso julgar alguém? Vamos ver o que nos diz a Bíblia. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículos 12 e 13. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo, né? No início do versículo, eles estava se falando aqui dos avarentos, roubadores, idólatras, maldizentes, roubadores, beberrões. E aí, aqui, a palavra de Deus, ela nos diz assim, Deus julga os que estão de fora. Olha só, nós, meus amados irmãos, nós cristãos, crentes em Jesus Cristo, nós não temos competência para julgar os pecadores, para julgar aquelas pessoas que não conhecem a palavra, para julgar aquelas pessoas que não entregaram as suas vidas a Cristo. Quem tem essa competência é Deus, porque Jesus ele veio ao mundo para salvar o pecador. Então, somente Deus é quem pode fazer o julgamento do mundo. A igreja do Senhor, nós cristãos que somos a igreja do Senhor, não temos competência para julgar o mundo. Até mesmo porque o ato de julgar, esse julgamento que está diretamente relacionado com a correção, ela deve ser feita baseada na palavra de Deus. Como posso eu julgar alguém que não conhece a palavra de Deus? Como eu posso corrigir alguém que não conhece a palavra de Deus? Então, a igreja do Senhor não deve e não tem competência para julgar os que estão de fora da igreja, os que não conhecem a palavra. Mas podemos sim julgar aqueles que estão de dentro, aqueles que conhecem a palavra de Deus, os nossos irmãos em Cristo, aqueles que confessam Jesus como Salvador. E por que isso pode acontecer? Para que não haja destruição. Porque quando o pecado entra na vida de um irmão, quando o pecado entra dentro da igreja, se não houver a correção, o diabo pode causar destruição da vida ou dos membros que compõem a igreja. Vamos ver o que diz aí Tito, capítulo 2, versículo 15. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, a igreja do Senhor tem competência para julgar? A igreja do Senhor não tem competência para julgar o mundo, mas a igreja sim, podemos fazer isso, né? A palavra do Senhor em 1 Coríntios, no versículo que foi lido, diz, mas Deus julga os que estão de fora, de fora. Deus disse que, aqui não está dito que Deus é exclusivo de julgar aqueles que estão de dentro, né? Essa expressão aqui, eu estou utilizando uma expressão minha, aqui para tornar a ministração mais clara, né, para os irmãos entenderem de uma maneira mais tranquila, assim dizendo. Então, a igreja, ela tem essa competência, nós, irmãos, em Cristo Jesus, temos sim essa competência de julgar, para se evitar a destruição, para que se evitar que o pecado entre. E essa correção ela deve ser feita com muito cuidado, com muito amor, sem constrangimento.
olha só o que diz 1 Timóteo 5, versículo 1 e 2. Não repreendas asperamente o ancião, mas ademoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Meus amados, o julgamento dentro da igreja, ele se faz necessário, como eu já disse aqui, né, e vou repetir mais uma vez, para que se haja correção. É necessário se corrigir, né, e com toda a autoridade. E aí você pode ficar aí na sua mente perguntando, mas minha irmã, julgar é diferente de corrigir. Julgar é uma coisa, corrigir é outra. Lembram aqui do conceito que eu dei de julgar no início desse vídeo? Eu fiz questão de dar esse conceito para a gente poder entender que a correção e o julgamento, elas estão diretamente relacionadas. O conceito diz que julgar é o ato de realizar um juízo de valor sobre algum fato e a partir daí você tomar uma atitude em relação a esse fato, ou seja, aplicar uma correção, aplicar uma disciplina. Quando o juiz de direito ele vai julgar um determinado caso, ele ouve testemunhas, ele analisa a prova trazida aos autos e ali com todas aquelas provas, com toda aquela documentação, o juiz de direito ele vai exercer um juízo de valor sobre o caso. E em cima desse juízo de valor dele, ele vai aplicar uma sentença, seja condenando, seja absolvendo, aplicando multa, seja o que for. Essa sentença com aplicação de uma penalidade ou não, se for um caso uma absolvição, ela nada mais é, meus irmãos, que a correção. Ela é a correção. O julgar, eu disse aqui que dentro do julgar existe uma valorização de um fato, o exercício de valor sobre alguma coisa e em seguida a tomada de atitude em relação a isso. O juiz de direito, ele faz isso. Ele exerce o juízo de valor sobre o processo e no final ele aplica uma sentença. Essa sentença nada mais é que a correção. No caso de haver condenação, né? Se a pessoa for absolvida, não. Mas no caso de uma condenação, uma correção. Mas antes da sentença, houve o quê? O juízo de valor. Antes de ser aplicada a correção dentro da igreja, houve um prévio julgamento. Houve um prévio exercício de juízo de valor antes da correção ser aplicada. Então, correção e julgamento, elas estão diretamente relacionadas, fazem parte do ato de julgar. Nós não podemos corrigir um irmão dentro da igreja, corrigir uma pessoa que necessita, que está em pecado, se antes não exercermos um juízo de valor, se antes nós não fizermos uma valorização daquela situação, que nada mais é que julgar. Agora, devemos que ter bastante cuidado com esses julgamentos para não cairmos na hipocrisia. E outra coisa, meus amados, essa repreensão não pode ser feita de qualquer jeito, tem que ser feita com muito amor, tem que ser feita com muito trato, com muito carinho, sem constrangimento, porque a correção, ela visa a edificação, ela visa que uma vida se perca dentro da igreja, ela é para evitar a destruição, evitar que o pecado entre, evitar que o diabo arme ciladas, faça destruição dentro da igreja, destruição nas vidas. A correção é para trazer vida e não para espantar ou destruir essas vidas. Portanto, deve ser feita sim, com muito amor, com muito cuidado e com muito trato. Eu espero, meus amados, meu amado aí de Natal, aqui de Natal, né, do Rio Grande do Norte, que a gente possa, né, que a Bíblia possa ter esclarecido a tua dúvida, porque podemos julgar dependendo da circunstância. Os que estão de fora da igreja, que não confessam a Cristo, que não conhecem a palavra de Deus, não é competência nossa da igreja, competência de Deus, somente dele. Mas os nossos irmãos, as autoridades, né, com muito amor, com muito cuidado, sem constrangimento, sem causar humilhação, sim, devem ser corrigidos para se evitar a destruição e que o pecado impere no meio do povo de Deus.
Amém? Que essa palavra possa ter trazido luz e ter trazido esclarecimento. E vocês continuem aí curtindo a nossa página, nos seguindo. Podem continuar perguntando, porque quando vocês fazem perguntas, nós do Ministério também crescemos, porque vamos buscar na Bíblia e vamos meditar para poder trazer aqui a meditação para os nossos amados e queridos seguidores aqui do canal. Então, sintam-se abraçados por nós e que o Senhor Jesus nos abençoe e continue abençoando a vida de cada um de vocês. E até a próxima com a Bíblia Responde.